Olá pessoal, aqui é o professor Jonatas Braga e na aula de hoje eu vou falar sobre o pensamento do sociólogo Pierre Bourdieu. Este que, sem sombra de dúvidas, é um dos teóricos mais influentes, mais relevantes das ciências humanas dos últimos tempos. Pierre Bourdieu nasceu em 1930 e morreu em 2002. Ele é um teórico francês e produziu uma vasta reflexão sociológica com inúmeros conceitos, inclusive conceitos bem complexos. Fez uma síntese ali da teoria dos clássicos e formulou uma nova teoria sociológica. E eu estou aqui hoje para facilitar a sua compreensão. Vou te apresentar alguns conceitos, algumas ideias e o caminho para você melhor compreender a sociologia de Pierre Bourdieu. E antes de começarmos, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a ativar o sininho aqui das notificações e a compartilhar essa aula. Assim, você vai ajudar esse canal a alcançar mais pessoas. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema para a próxima aula, deixe aqui nos comentários, tá bom? Então, vamos lá. Pierre Bourdieu, obviamente, como todo sociólogo, estudou a teoria dos clássicos da sociologia. Quem são os clássicos? Karl Marx, Max Weber e Émile Durkheim. Estes teóricos construíram os pilares, a base da ciência social, da sociologia. E cada um com a sua abordagem, cada um com a sua metodologia. Inclusive aqui neste canal você encontra aulas de cada um destes pensadores. E o Pierre Bourdieu vai retomar alguns conceitos e ampliar algumas outras abordagens. Por exemplo, Pierre Bourdieu vai partir do princípio que as relações de poder, elas não são definidas apenas por elementos econômicos, tal como afirmava Karl Marx. Para Karl Marx, a economia é a base de tudo. Para Karl Marx, você vai compreender qualquer estrutura social se você entender primeiro questões de âmbito econômico. Então, Karl Marx é um teórico materialista que tem um enfoque grande na economia. É claro que Max Weber vai ampliar isso um pouco mais. Ele vai trazer a questão do status, a posição política, enfim. Mas o Pierre Bourdieu vai alargar ainda mais essa ideia. Então, ele entende que o capital não se refere a apenas aspectos econômicos. Existem outros tipos de capitais. O que vai definir, na visão de Bourdieu, as relações de poder são articulações complexas, envolvendo vários elementos de ordem cultural, de ordem simbólica, de ordem política e também de ordem econômica. Então, uma das grandes contribuições de Pierre Bourdieu para a sociologia marxista é justamente a ampliação da noção de capital. Para Pierre Bourdieu, existem 4 tipos de capital. O capital econômico, que diz respeito aos bens, aos recursos financeiros que um indivíduo ou uma classe detém. Depois nós temos o capital cultural, que pode ser compreendido como títulos, como saberes acadêmicos. É importante lembrarmos que esses capitais culturais, esses títulos, estes saberes devem ser validados por instituições como, por exemplo, a universidade, né? Então você percebe que existem pessoas que têm um amplo conhecimento na sociedade, no entanto, aquele conhecimento não foi reconhecido por nenhuma instituição, então determinados espaços aquela pessoa não consegue estar inserida, não consegue ocupar. Exemplos de capital cultural que uma pessoa pode ter é um título, uma graduação, é um capital cultural. Uma faculdade, o cara forma, conclui um curso superior, ele está ampliando seu capital cultural. Ele pode fazer uma pós-graduação, um MBA, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, um intercâmbio cultural. Então, tudo isso vai colaborar para que o indivíduo amplie o seu capital cultural. São saberes que devem ser convertidos em títulos, tá? E depois nós temos o capital simbólico, que envolve que envolve a honra de um indivíduo, que envolve o prestígio de um indivíduo dentro da sociedade. E por último, nós temos o capital social. Esse capital envolve o quê? As relações pessoais, as relações de poder. E cada um desses capitais, eles serão predominantes em determinado campo específico na sociedade. Por exemplo, quando a gente pega a esfera empresarial, dentro do campo empresarial, nós vamos ter ali um capital que é predominante, que é o capital econômico.
Um indivíduo que tem grandes posses, que tem um grande patrimônio, ele vai ter uma posição de privilégio dentro daquele campo. Inclusive, o conceito de campo é um conceito também de Bourdieu. Bourdieu entendia o campo como um espaço simbólico. Neste espaço, é importante ressaltar que esse espaço, embora seja aqui entendido de uma maneira simbólica, ele existe na vida material, tá? Então, é um espaço que tem regras próprias e que existe uma hierarquização de indivíduos dentro desse campo, dentro desse espaço, e ali existem disputas entre os agentes que ocupam aqueles campos. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, quando a Forbes lança lá a lista anual dos bilionários do ano, né? A lista dos maiores empresários, dos indivíduos que têm mais patrimônio, daqueles que são mais ricos, enfim. Quando essa lista é lançada, você percebe que há um grande debate sobre quem são essas pessoas, uma pesquisa sobre quem são esses empresários, onde eles estão na sociedade, e aquilo os projeta dentro da estrutura social. Então, esse campo, o campo empresarial, ele é ocupado por pessoas, agentes, ele tem suas regras próprias, suas leis próprias ali, que não estão descritas aqui num conjunto de regras, enfim, não são escritas, mas elas existem, elas vão nortear o comportamento, as tomadas de decisão e a posição dos indivíduos dentro de cada espaço ali. Então, um campo, ele vai exigir a detenção de determinado capital. Agora, por exemplo, quando a gente pega o campo acadêmico, o espaço universitário, qual o capital que é fundamental? O capital cultural, que são justamente os saberes. E é importante a gente lembrar que existe uma retórica dentro da pesquisa acadêmica, né? Ah, eu faço uma pesquisa acadêmica para trazer benefícios para a sociedade. Embora pesquisas acadêmicas tenham a sua relevância, elas de fato colaboram para o desenvolvimento de uma sociedade, Bourdieu afirma que, na realidade, as pessoas estão mais preocupadas com o reconhecimento dos seus pares do que de outros setores na sociedade. Então ela precisa, dentro daquele campo, ser bem vista pelas pessoas que disputam os espaços que ela quer ocupar. Então, o capital cultural dentro do campo acadêmico é determinante, ok? E existem outros campos, por exemplo, o campo religioso. Qual capital é fundamental? O capital simbólico. O prestígio, a honra, todo o simbolismo em volta de uma personalidade é fundamental. Então, aquele indivíduo que preza muito pelos valores, pelos bons costumes, pela sua biografia, pela sua trajetória, ela vai construindo uma série de símbolos em torno dela, de modo que ela é mais respeitada e bem vista pelos agentes que ocupam aquele campo específico. E o capital social. O capital social, que são as relações sociais que a gente vai estabelecendo ao longo da vida, que os empreendedores chamam de networking, na verdade, é nada mais do que relações entre pessoas que podem ser convertidas em privilégios. E isso é muito determinante no meio político. O campo político conta muito com esse capital. Quanto mais pessoas você conhece, quanto mais influente você é, você aumenta a sua chance de ter destaque dentro do campo político. Você precisa de muitas pessoas para conquistar votos, você precisa de pessoas em posições estratégicas para você conquistar ou estabelecer parcerias. Então, o capital social é fundamental, ok? Então, esse conjunto de capitais ele vai ser compreendido a partir de um sistema de disposições de cultura que Bourdieu vai chamar de hábitos, que configura o quê? Um repertório social de valores disponíveis para os indivíduos. Esse conceito de hábitos em Bourdieu, ele busca fazer uma reflexão profunda sobre a dicotomia entre indivíduo e sociedade. Na sociologia clássica, havia essa separação. O indivíduo ele é produto do meio, ou o meio ele determina, ou o meio ele é influenciado pelo indivíduo, né? Ou, por exemplo, se a gente pega a teoria de Durkheim, o fato social é um conceito que busca explicar como o meio determina o indivíduo. Ah, mas esse indivíduo então não tem liberdade para agir sobre o meio? Gerou esse debate durante muito tempo. Então, aqui o Bourdieu vai falar o seguinte, que nós não somos determinados pelo meio, mas nós somos condicionados pelo meio através dos hábitos. Como assim, professor? Simples. Você
devido à realidade social que você está inserido, à classe social que você está inserido, aos ambientes que você está inserido, você tende a se comportar e a reagir diante de determinadas situações de uma determinada forma. Isso é o hábitos. Significa que você vai reagir, que você vai viver, se comportar dessa mesma forma para sempre? Não. Mas existe um condicionamento, existe uma série de condicionantes que vão te induzir a comportar daquela forma. No entanto, você pode modificar. Então, da mesma forma que ele ressalta que o indivíduo ele é estruturado, ele pode ser estruturante. Ele pode ser influenciado, mas ele pode também influenciar. Então, esse conjunto de capitais aí configura para ele esse hábitos. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai buscando determinados capitais para ocuparmos determinados espaços dentro da sociedade. E é claro que a internet modificou muito isso, né? Existem pessoas que detêm um outro capital, que eu chamo de capital de influência. Quanto maior a capacidade de mobilizar pessoas para uma live, mobilizar seguidores, maior o seu destaque dentro da sociedade. Igual, por exemplo, você pega aí pessoas que atuam em determinados campos na sociedade que não tem um capital cultural, mas ela tem uma influência muito grande que o colocou naquele destaque. E é importante você lembrar também como as hierarquias sociais, a estrutura da nossa sociedade, ela é condicionada pela distribuição desigual desses capitais. Por exemplo, você está aqui vendo uma aula de sociologia que eu fui ter acesso na universidade e que os meus alunos da rede privada de ensino tiveram acesso comigo no ensino médio. Então significa que eu estudei na escola pública, não vou ter o mesmo acesso aos capitais de um estudante que está na escola privada. Ele tem acesso a capital cultural diferente do que eu tive. E esse capital cultural que ele tem acesso é fundamental para que ele tenha um melhor desempenho em provas de vestibulares, e essas provas de vestibulares vão fazer com que alunos sejam selecionados ou não para ter acesso a outro tipo de capital cultural, que é a faculdade, que é a graduação. E o lugar dos indivíduos na sociedade vai ser determinado muito por isso, a posição no mercado de trabalho, o salário, quanto a pessoa vai ganhar. Você percebe então que a educação, e isso é uma teoria do Pierre Bourdieu, ela é um instrumento de reprodução da desigualdade social. Entenda, a educação, como está estruturada na atualidade, é um instrumento de reprodução da desigualdade social. Por quê? O acesso a capital econômico determina o acesso ao capital cultural. E os critérios de seleção que o Estado utiliza para destinar vagas na universidade, um importante capital cultural, para os estudantes, é determinada justamente pela quantidade de capital cultural que o indivíduo detém, que o indivíduo tem acesso. E, infelizmente, no Brasil hoje, esse capital cultural ele é acessado através do capital econômico. Então, a forma como a educação está estruturada na atualidade colabora mais para a reprodução das desigualdades sociais do que para a emancipação do indivíduo. Não se esqueça, a exceção não faz a regra. Existem pessoas que, mesmo sem acesso a determinados capitais culturais, capital econômico, conseguem se ascender na vida. No entanto, a gente sabe que isso é uma rara exceção, que a sociedade está estruturada para aqueles que têm maior capital. E um grande fato é, quanto maior o seu acesso a capital cultural, maior vai ser o seu lugar, melhor vai ser o seu lugar dentro da sociedade. Então, faça com que este capital cultural aqui, esta aula, alcance mais pessoas. Compartilhe esse vídeo e não deixe de comentar para que nós possamos trazer novas aulas para te ajudar a ter acesso a mais capital cultural.